A aviação sempre fascinou cineastas de todas as gerações. Desde o final da década de 20, começo dos anos 30, quando filmes como Asas e Hells Angels impressionaram a plateia por usar efeitos visuais que eram de ponta para retratar aquelas sequências aéreas dos aviões, até filmes mais contemporâneos que, mesmo quando não são 100% sobre aviação, acabam usando as perseguições, os combates aéreos para causar uma imersão bastante intensa, como aconteceu recentemente com o Dunkirk. Não só é um desafio muito grande filmar esse tipo de filme, esse tipo de sequência, como também o impacto costuma ser igualmente poderoso. Eu não sei como os espectadores se sentiram quando viram Asas ou Hells Angels naquela época, não dá pra gente se colocar no lugar deles hoje, mas eu posso dizer como eu me senti assistindo a Top Gun Maverick, que é a continuação do Top Gun de 1986, que traz de volta o Tom Cruise e boa parte do elenco daquele filme, e que tem sequências aéreas que eu não estou exagerando aqui, são absolutamente estarrecedoras, além de também te proporcionar uma nostalgia da qual você não sabia que necessitava. É um filme que consegue ser bastante emotivo, e eu não vou falar todos os motivos pelos quais ele é emotivo aqui, obviamente, para não dar spoilers, e completamente imersivo e impactante como filme de ação. Décadas após os eventos de Top Gun de 1986, o capitão Pete Maverick Mitchell, vivido por Tom Cruise, não se aposentou e também não foi promovido ainda. Ele acredita estar onde tem que estar, voando e desafiando os limites da física na Marinha Americana. Agora seu passado volta com tudo, e ele reencontra Penny, Jennifer Connelly, e precisa liderar um grupo de pilotos de alto nível em que está o irritado Bradley Rooster Bradshaw, que nutre mágoa por ele pela morte de seu pai. Eu não sei se vocês já ouviram o termo food porn, que é quando comida é filmada ou fotografada muito de perto para ressaltar os queijos derretendo, para mostrar a carne fritando e despertar a fome, o desejo, a gula de quem tá assistindo através das características mais suculentas, mais atraentes de comida, normalmente com muita gordura, com muito carboidrato, com muito açúcar. O que Top Gun Maverick faz, principalmente em momentos específicos mais decisivos do filme, como no começo e também na longa sequência final, obviamente, é de certa forma um plain porn, porque ele não economiza em sequências inteiras, cenas, planos detalhe, que usam uma trilha sonora nostálgica para ressaltar com imagens em Ultra HD a beleza daquelas naves que estão sendo filmadas. Além disso, esse filme, que é dirigido pelo Joseph Kosinski, utiliza de certa forma a fórmula que tem dado tão certo na franquia Missão Impossível, também protagonizada pelo Tom Cruise, que é de alternar entre desenvolvimento de personagem e longos set pieces, ou seja, longas cenas de ação que funcionam com começo, meio e fim em si mesmas, e que são tão elaboradas e que são tão difíceis de executar e filmadas, como eu já falei anteriormente, em altíssima definição, que se transformam atrativos por si só dentro do filme. O filme começa, por exemplo, com uma sequência que é absolutamente espetacular. É difícil que tenha outra sequência tão impressionante esse ano, mesmo sabendo que tem Missão Impossível também em 2022, que é a sequência em que o Tom Cruise precisa alcançar a velocidade Mach 10, Mach 10, e a gente acompanha toda aquela tentativa dele. E essas cenas de ação, essas cenas aéreas, são filmadas por todos os ângulos, com normalmente paisagens que são embasbacantes, com aquele método de filmar às vezes dentro do cockpit, às vezes de fora, e realmente a criatividade, a inventividade dos ângulos e das maneiras com que essas sequências são filmadas transformam a experiência numa experiência quase alucinógena, assim como acontece também, como eu já mencionei rapidamente, na longa sequência final do filme. O que o filme tem a seu favor também é que, mesmo durante o segundo ato, que tem algumas barrigas, que é um segundo ato que tem bastante treinamento, boa parte do segundo ato são os personagens se preparando para a missão que eles vão ter que executar no final, e se normalmente cenas de treinamento não são tão interessantes, porque normalmente não tem nada em jogo, a gente não teme pelo destino dos personagens, até pela natureza da história, essas cenas também ganham bastante tensão, porque a gente sabe que tem muita coisa em risco, e qualquer erro, qualquer fração de segundo que eles façam atrasados ou então adiantados daquilo que eles têm que fazer, pode colocar a vida deles em risco. Então o filme consegue gerar tensão mesmo em cenas que não teriam tensão em outros tipos de filme. Esse é um filme que não tem nem um pouco de vergonha de investir pesado na
nostalgia. Logo no começo do filme a gente já ouve a trilha sonora do original, reorquestrada, mas em altíssimo volume. O personagem do Tom Cruise pegando os mesmos óculos, a mesma moto, a mesma jaqueta, e o filme enfatiza isso, aproxima a câmera nesses símbolos do longa original. O filme também não economiza em usar esses elementos, principalmente a trilha sonora. Se tem alguns reboots mais contemporâneos que usam em momentos pontuais, esse filme aqui vai te metralhar com a trilha do filme original, como também ao trazer de volta boa parte dos personagens do filme anterior, inclusive uma participação muito tocante do Val Kilmer, que pra quem assistiu ao documentário Val, sabe que está numa condição muito difícil, muito debilitada de saúde e que tem um momento muito sensível ali com o Tom Cruise nesse filme. Também tem aqueles momentos mais homoeróticos de todos aqueles homens sem camisa, todos lustrosos, né, molhados, jogando futebol americano na praia com aquele pôr do sol maravilhoso, dourado, cobrindo os corpos deles, mas isso faz parte da estética já do filme original. E o grande centro emocional do filme acaba sendo a dinâmica entre o Tom Cruise e o Miles Teller, que também funciona muito bem porque os dois são grandes atores. E o Tom Cruise não só traz aqui a sua energia habitual, então, por exemplo, a gente só consegue acreditar que ele gosta tanto de voar a ponto de negar crescer na carreira, ou então que ele consegue performar melhor do que os caras das novas gerações por ser o Tom Cruise, pela entrega, pela fisicalidade, pela intensidade que ele coloca no personagem. Mas também tem alguns momentos de atuação mesmo do Tom Cruise que são inesperadas. Por exemplo, tem um momento que ele tá trocando farpas com o personagem do Miles Teller, que fala algo bastante cruel pra ele, e pelo olhar do Tom Cruise, você já sente que aquilo fisgou pesado no coração dele. E ele não chega a mexer a cabeça ou fazer algo muito exagerado, mas é só no olhar, na maneira que ele reage ao que o cara falou, você já percebe o quanto aquilo doeu pra ele. Ou então, antes do clímax do filme, quando eles estão se reunindo e se preparando pra ir pra aquela missão muito perigosa, ele tem um diálogo ali com também o personagem do Miles Teller, em que ele fala, não, a gente pode continuar essa conversa depois. E o rosto do Tom Cruise se despedindo dele denota uma expressão de despedida, como se ele não acreditasse que ele ia sobreviver àquela missão. E ele não precisa falar isso, mas a gente já percebe pelo olhar, pelo jeito dele. É claro que o filme, em alguns momentos, acaba sendo um pouco expositivo. Quando ele encontra a personagem da Jennifer Connelly, a Penny, por exemplo, ela tá conversando com ele e num diálogo, assim, que seria um parágrafo de roteiro, ela resume pra gente, porque é óbvio que ela não precisaria fazer isso pra ele, tudo que aconteceu com o personagem entre 1986 e agora. Então ela fala, você que foi pra guerra do Iraque, você também tava não sei aonde, você também foi pra Bósnia. Então a gente, às vezes, tem as coisas um pouco mastigadas, mas em outros momentos, graças principalmente à interpretação do Tom Cruise, as coisas são um pouco mais sutis. Tem toda aquela coisa das cenas em que os personagens estão disputando quem é o mais machão, que eu acho que são as minhas partes menos favoritas do filme, mas como eu falei, esperem o terceiro ato, vocês vão ver o quão forte vai bater a nostalgia, o quão isso é bem trabalhado no filme e também como é maravilhoso participar daquelas sequências aéreas e como você vai realmente se desligar. Assistam no cinema se vocês puderem, da realidade para imergir naquela ação. Então o filme funciona de uma maneira muito, muito, muito forte e eu super recomendo que vocês assistam Top Gun Maverick. E aí venham aqui dizer o que vocês acharam, claro. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!